Atos, capítulo 28, a partir do versículo 17. A nível de contexto, eu lerei o versículo 16. E à medida que o tempo for avançando, nós leremos o restante do texto. Atos 28, versículo 16. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Deus Santo, 3 vezes Santo, a Ti nos dirigimos mais uma vez em oração, suplicando pela condução na compreensão de Tua Santa Palavra, através da ação de Teu Santo Espírito, para que possamos conhecer um pouco mais de Teu Santo Filho Jesus e da redenção que encontramos em Seu Evangelho. Queremos nos colocar à disposição do Teu santo serviço. Queremos poder dizer como Isaías: eis-nos aqui, envia-nos a todos nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Como essa história termina? Já ouviu essa frase? Se você é um pai ou uma mãe que lê história para crianças, como essa história termina é a coisa que minhas filhas mais perguntam quando eu estou na metade da história. Se você é professor de história, é a mesma coisa, né? Ou simplesmente você é professor. Vai logo direto ao ponto. Eu não sei como você responde essa pergunta. Normalmente eu respondo assim: calma, tenha paciência, preste atenção nos detalhes. E a gente vai descobrir como a história termina. Bom, essa pergunta talvez seja uma pergunta importante para você responder durante a semana, mas tem 2 mais importantes do que ela. Como a história do mundo termina? Você sabe? Como a história do mundo termina? A história do universo. A história com H maiúsculo. Segunda pergunta, tão importante quanto a primeira. Qual é a sua participação nisso? Onde você está nesse cenário final? Como a história termina? E qual é a sua participação nisso? Bom, parece que é com essas perguntas em mente e tantas outras que Lucas escreveu o final do seu livro. É assim que ele termina a sua história. Termina entre aspas, porque você vai perceber que é um final diferente, para dizer o mínimo. Quando é que Lucas começou essa história? Você lembra? Onde a história que nós vamos estudar hoje começou? Não em Atos. Ela começou lá no Evangelho de Lucas. Lucas é o autor tanto do Evangelho quanto do livro de Atos. O livro de Atos é uma continuação da história. Lucas começou a sua história lá atrás. Ele está contando para, provavelmente, um alto oficial romano chamado Teófilo, a respeito de como tudo começou. Quem é Jesus? Qual foi a obra de Jesus? O que é o Evangelho? E igreja? Que história é essa de igreja? O que é igreja? Qual é o nosso papel em meio a tudo isso? Lucas veio contando essa história desde o seu Evangelho. E é curioso que a narrativa de Lucas, ela pode ser resumida geograficamente. O Evangelho de Lucas começa na Galileia, que no mapa era mais aqui para cima. Um lugar desprezado. É lá que Jesus chama os seus discípulos, é lá que ele passa a maior parte do seu tempo, do seu ministério. Mas o Evangelho vai avançando e Jesus tem o interesse, e deixa muito claro para todos no seu rosto, que queria chegar em Jerusalém. Então ele começa a descer no mapa, até Jerusalém. E é em Jerusalém que ele morre em uma cruz. Jesus veio para isso. É assim que termina o Evangelho de Lucas, da Galileia até Jerusalém. E como começa o livro de Atos? Em Jerusalém. A história é retomada e, antes de ascender aos céus, Jesus tem encontros com seus discípulos e diz: esperem aqui em Jerusalém, porque o nosso Pai, o meu Pai, vai enviar o Espírito Santo a vocês aqui em Jerusalém.
E em Jerusalém vocês serão minhas testemunhas a partir daqui. Em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o livro de Atos começa em Jerusalém. E ele vai avançando, avançando, avançando. Não só até chegar na Galileia, mas ir além. Ele começa em Jerusalém e termina em... onde? Roma. Roma. Quem diria que a história de um galileu, um nazareno, um simples judeu que nasceu, não tinha lugar nem para ficar, alcançaria o mundo inteiro em Roma. Essa é a história que Lucas está contando. E ele está terminando o seu relato. Ele contou para nós no livro de Atos como o evangelho alcançou Jerusalém, capítulos 1 a 8. Depois Judéia e Samaria, capítulos 9 a 12. E então ele gastou a maior parte do seu livro para contar como esse evangelho alcançou Roma. O início do confim das terras, dos confins da terra. Roma era o limite. A partir dali, aqui para o lado do ocidente, pouco se conhecia. E a gente já viu que o apóstolo Paulo tinha intenção de chegar lá. Para chegar na Espanha e sabe-se lá onde ele gostaria de ir. O evangelho já tinha chegado em Roma, havia uma igreja lá. Mas a gente entende que Lucas está colocando Paulo como um representante do evangelho. E as narrativas, a história de Lucas, meio que parece a nossa história. A história da igreja. Ela vai avançando com altos e baixos, lutas contra os próprios pecados, lutas contra inimigos, lutas contra Satanás, problemas no caminho, muitos sofrimentos. Foi assim que Paulo, na sua jornada, chegou a Roma. Jesus tinha dito isso para ele, lembra? Você vai para Roma, vai testemunhar do evangelho como testemunha em Jerusalém, também em Roma, e vai testemunhar ao imperador César. A gente está esperando esse dia. A gente quer saber o que vai acontecer. Bom, é assim que Lucas começa a terminar o seu livro. No versículo 16 que nós lemos, enquanto espera o dia da audiência, Paulo recebe a permissão de morar em uma casa alugada, com seus próprios recursos, obviamente. Não tinha bolsa presidiária. E ali naquela casa alugada ele está acorrentado. Pela sua mão direita há um guarda romano. O tempo todo. O que será que ele fez com esse guarda romano o tempo todo, né? Bom, todos os que trocavam de turno tinham que ouvir esse homem. É aí que nós descobrimos como essa história termina. E a história termina através de 4 cenas. 3 são maiores, a última é a nossa conclusão. A primeira cena é a convocação. A convocação. Olha os versículos 17 até 22. Três dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, vim preso, desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim crime nenhum passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César. Não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isto que pedi para vê-los e para falar com vocês. Porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Depois de 3 dias de descanso, imagine você, depois de tudo que ele passou, esse homem descansa só 3 dias. Paulo convoca os principais líderes dos judeus ali em Roma. Roma
era o lugar de todo o império onde você tinha mais judeu por metro quadrado, por incrível que pareça. Era o coração do Império Romano. Você tinha diversas sinagogas na capital do império. Um tempo atrás, nós vimos isso em Atos capítulo 18, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Mas, quando Nero assume o poder, ele permite que os judeus voltem. E eles voltaram. E ali estão eles. Eram muitos. Então eles se reúnem com Paulo. E eles vão até a casa alugada de Paulo. E ali ouvem um discurso. O discurso de Paulo se divide em 4 partes. A primeira parte, ainda no versículo 17, nela Paulo alega inocência. Perceba, ele fala, olha, ele sauda eles com educação, e depois ele diz, eu não fiz nada contra o povo de Israel. E também não fiz nada contra os costumes, ou os hábitos dos nossos pais. Os hábitos que os antigos praticavam e passaram para nós. Mas apesar disso, fui preso lá em Jerusalém e entregue aos romanos. Ou seja, o que quer que tenha levado Paulo preso até Roma, não constitui qualquer oposição ao povo judeu, ou aos hábitos dos judeus. Ele não estava combatendo isso. Isso significa que crer em Jesus não deve nos levar, talvez, às dúvidas a respeito de que se isso é mesmo o caminho que Deus nos apresenta. Paulo diz, não. Os judeus diziam que Paulo estava errado e de que o que ele estava fazendo era um crime. Mas Paulo diz, eu não cometi nenhum crime contra a lei de Deus, contra o povo de Deus, contra os costumes. Nós podemos descansar no fato de que crer em Jesus não é contrário à vontade de Deus. Talvez haja pessoas com quem você convive que dizem, olha, Jesus não é Deus, não. Esse negócio de crer em Jesus, você deveria só adorar a um Deus. Jesus não é Deus e você não deveria adorá-lo. Olha para esse judeu. Paulo diz, não é errado o que eu fiz. Não cometi nenhum sacrilégio contra os judeus. Ao mesmo tempo, Paulo não está aqui maltratando os judeus. A fé em Jesus não trouxe para Paulo um ódio ao seu povo. Não trouxe para ele uma repulsa contra os judeus, como a gente viu ao longo da história. Tantos povos fazendo isso. Até hoje em dia, há tantos povos que se colocam contra os judeus e muitas vezes essas pessoas dizem que acreditam em Jesus. Se tinha alguém que tinha todos os motivos do mundo para odiar os judeus, era o próprio Paulo, não era? Mas ele nunca cometeu nenhum crime contra eles. Apesar da sua rebeldia, da sua incredulidade, nós devemos respeitar os judeus e, obviamente, evangelizá-los, porque eles precisam crer no Messias deles. Essa foi a primeira parte do discurso de Paulo, mas tem uma segunda parte no versículo 18. Ele confirma a sua inocência. Primeiro ele alega inocência, agora confirma. Ele diz, os romanos me interrogaram. E a palavra que ele usa para interrogar aqui era a palavra formal, para se referir a uma investigação que era feita diante de um tribunal, atrás de provas. E Paulo diz, eles fizeram todo o trabalho que tinham que fazer. Mas qual foi a conclusão deles? Vamos soltar esse homem. Porque olha o que ele diz no 18. Porque eles não encontraram em mim qualquer crime passível de morte. A gente já viu quando isso aconteceu. No capítulo 26, o rei Agripa e todos os romanos que estão ali presentes concluem isso. Ele não cometeu nenhum crime contra Roma. O evangelho não é contrário ao Império Romano no sentido de cometer crime contra o Império Romano. Isso é importante para os leitores desse livro. Mas isso para nós significa que o evangelho também não é contrário a qualquer governo terreno. Ser cristão não deveria ser proibido. Ser cristão não deveria ser um crime. Pelo contrário, quando Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 13 da sua carta, ele diz que crer em Jesus nos leva a ver as autoridades humanas como servas, ministras de Deus, para punir o mal e recompensar o bem. Paulo, em seu evangelho, apresentou uma visão muito mais elevada do que significa as autoridades humanas. E nós vemos elas dessa maneira à medida em que nos submetemos à sua autoridade, de maneira honrosa, desde que elas não ultrapassem os seus limites conferidos por Deus. Então o evangelho não é contrário aos governos humanos.
Isso significa que nós não deveríamos privar o evangelho da esfera pública. Como muitas vezes as pessoas dizem hoje. Você pode ser crente. Você pode crer em Jesus, mas dentro do seu quarto. Você pode orar, mas dentro da tua igreja. Não vem trazer esse papo religioso de que existe um Deus, de que Jesus é o filho dele. Não vem com essa historinha aqui para as discussões políticas, para as discussões na academia. Nós não deveríamos privar o evangelho, trancar o evangelho dentro de quatro paredes, porque o evangelho só faz bem ao mundo. O evangelho traz amor, justiça, libertação, paz, transformação de vidas. Só governos ou governantes tiranos que querem ocupar o lugar do único Senhor do universo é que iriam contra o evangelho. Só aqueles que querem usurpar o lugar que Jesus tem, e só Ele, como Rei sobre todas as coisas, é que talvez não gostam muito de ouvir sobre um Jesus que é Senhor. Estamos em ano de eleição, não estamos? Você deveria analisar muito bem as propostas dos candidatos. Olhar seu plano de governo. O evangelho não é contrário a esses governos. Mas e quando os governos são contrários ao que o evangelho diz? Você é responsável quando você dá o seu voto. Seja muito sábio ao fazer isso neste ano. Bom, a terceira coisa que Paulo fala diante dele está no versículo 19. E ele justifica a sua chegada ali até Roma. A pergunta é, se você foi inocentado, o que você está fazendo aqui? Ele responde no 19. Olha, por causa da oposição dos judeus, eu fui obrigado a apelar para César. Eu nunca quis fazer isso. Queria chegar em Roma, mas não preso. Tive que fazer isso para não ser morto. Mas ainda assim, no finalzinho do versículo 19, ele diz, eu não tenho nada do que acusar o meu próprio povo. Perceba dois detalhes aqui nessa fala dele. A primeira é que Paulo enfrentou oposição dos judeus descrentes. Paulo enfrentou oposição. Você lembra quem era Paulo? Lucas nos deu um bom vislumbre desse homem, né? Um homem cheio do Espírito Santo, certamente. Paulo, um homem piedoso, um homem culto, inteligente, um homem com argumentos lógicos, com uma retórica impecável, um homem muito convincente. Mas ainda assim, Paulo enfrentou a oposição dos descrentes. Isso nos lembra que o evangelho sempre encontrou oposição e sempre encontrará. Mesmo quando esse mesmo evangelho é apresentado por pessoas que talvez sejam as melhores evangelistas do mundo. Talvez você esteja pensando, eu estou enfrentando oposição, mas porque eu não sei falar direito. Bom, às vezes a gente enfrenta oposição porque está falando a coisa errada. Mas às vezes está falando a coisa certa do evangelho. E ainda assim as pessoas se revoltam. Mas se fosse Paulo aqui, elas não fariam isso. Olha para a história desse homem. Ele enfrentou oposição. Se aconteceu com Paulo, pode acontecer também comigo e com você. Então sim, você deve buscar pregar como Paulo, com piedade, com fidelidade, cheio do Espírito, com ousadia, com argumentos. Mas ainda assim deve esperar oposição. Deve esperar rejeição. Porque bons argumentos são necessários, sim. Mas só bons argumentos não são suficientes para converter alguém. E Paulo vai deixar isso claro daqui para frente. A gente vai chegar lá. Tem algo dentro dos homens que os impede de se render ao evangelho. Não é apenas aquilo que nós falamos. A gente vai ver na história isso. Mas o segundo detalhe do que Paulo diz no versículo 19 é impressionante. Mesmo sendo odiado, maltratado, injustiçado por boa parte do povo judeu, ele diz, eu não guardo nenhuma mágoa. Tem nenhuma acusação contra o meu povo aqui. Pelo contrário. O que ele escreveu 5 anos antes, em Romanos capítulo 10, versículo 1, é que ele desejava que os judeus fossem salvos. E ele orava por isso. Era isso que Paulo nutria por aquele povo, que tanto lhe fazia mal. Queridos, é possível perdoar pessoas. É possível não guardar mágoa de gente que rejeita o evangelho. É possível. É possível agir assim diante de gente que nos odeia. Diante de gente que nos maltrata. Que trama contra a nossa paz. É possível amar e perdoar quem nos trata com injustiça. Paulo é um exemplo disso. A pergunta é como ele consegue fazer isso? Sabe por quê? Ele estava olhando para quem? Para o seu Senhor, pendurado em uma cruz.
Assim como Deus os perdoou em Cristo, perdoem uns aos outros, não foi isso que ele escreveu? Bom, é possível sim. É possível perdoar até aqueles que nos fazem mal. A quarta parte do discurso de Paulo, aqueles líderes, está no versículo 20, e ele justifica aquela convocação. Ele diz, olha, está vendo essa corrente aqui? Ele provavelmente levanta o braço direito. Ele diz, essa corrente não é resultado de crime ou de revolta. Simplesmente eu estou assim porque eu creio na esperança de Israel. É por causa da esperança de Israel que eu estou aqui. A pergunta é, que esperança é essa, Paulo? Que te levou até esse momento e esse lugar? Ele já disse isso no seu discurso perante o rei Agripa. No capítulo 26, versículos 6 a 8, ele disse que estava preso por causa da esperança de Israel, que era a ressurreição dos mortos. Lembra disso? E para Paulo, essa ressurreição, que significava o início do reino de Deus para os judeus, essa ressurreição aconteceu quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu e 3 dias depois ressuscitou dentre os mortos. A esperança de Israel se cumpriu. E eu creio nessa esperança. E é por isso que tudo isso me aconteceu. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, Jesus é o cumprimento de toda a esperança de Israel. Em Jesus encontramos paz com Deus. Em Jesus encontramos vitória contra o pecado, vitória contra o diabo. Em Jesus encontramos ressurreição. Em Jesus encontramos a vida eterna. É isso que Paulo está dizendo. E é só por causa disso eu estou aqui em Roma. Então, se você quer desfrutar de todas essas coisas, a esperança de Israel, creia em Jesus. Creia em Jesus. É em Jesus que você vai encontrá-los. Não é indo lá para Jerusalém, orando no Muro das Lamentações. Não é fazendo sacrifícios religiosos que você vai encontrar paz com Deus. É apenas em Jesus Cristo. E Paulo encontrou. Mas se você já crê em Jesus, descanse nessa verdade. Você já tem tudo isso. Você já encontrou a esperança de Israel. A resposta dos judeus é surpreendente. No versículo 21, eles dizem assim, a gente não sabia de nada disso. Na verdade, a gente não recebeu qualquer carta. Ou sequer um judeu que tenha vindo de lá até aqui, a gente sabe que a viagem não era tranquila, né? Mas a gente não recebeu nenhum e-mail, nenhum WhatsApp, nada. Mas, olha o versículo 22, nós queremos te ouvir. Você falaria conosco? Porque a gente está ouvindo por aí que essa seita, era assim que eles viam o cristianismo na época. Essa parte do judaísmo aí, a gente não entendeu ainda e está causando um tumulto aí em todos os lugares. A gente gostaria de saber. Que baita oportunidade, né? Olha, é a primeira vez, em todos esses anos, que Paulo tem a oportunidade de evangelizar os principais líderes dos judeus na capital do império e que estão interessados em ouvi-lo. Eles estão pedindo para ele pregar a eles. Detalhe, se Paulo não tivesse sido preso, ele teria tido essa oportunidade? Certamente não, dificilmente não. Aliás, aqui cabe um comentário. Se Paulo não tivesse sido preso, nós nunca teríamos as cartas da prisão. Já parou para pensar nisso? As cartas que ele escreveu ao longo desses anos preso. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Nós não teríamos essa parte do livro de Atos tão rica e não teríamos as cartas da prisão. Mesmo em meio a tanta injustiça, mesmo em meio a tanto sofrimento, Paulo teve tempo de orar, tempo de lembrar das igrejas e escreveu para elas, preocupado com elas, e nós somos abençoados. Por meio de tanto sofrimento que esse homem passou, as cartas ficaram para nós e somos abençoados eternamente pelas cartas. Há um livro de John Piper que ele escreveu quando teve câncer. E o título do livro é Não Desperdice Seu Câncer. Curioso, né? Vou te dar um resumo do livro, mas vale a pena ler. Lá ele diz que Deus usou o seu câncer para fazê-lo confiar mais na sua soberania. Fazê-lo descansar mais no seu amor, no seu cuidado, no seu conforto. E principalmente, a lembrar da promessa da vida eterna. O câncer fez ele se desprender ainda mais das coisas desse mundo. Paulo não desperdiçou sua
prisão. Paulo aproveitou para testemunhar de Jesus e para abençoar tantas e tantas vidas através de suas orações e seus escritos. E você? Não desperdice o seu sofrimento. Ao invés de apenas se lamentar, ao invés de apenas se fechar e se trancar em mágoa e raiva, olhe para o seu sofrimento como uma oportunidade de abençoar vidas e ser abençoado por essas pessoas. Há tanto que Deus nos ensina por meio do sofrimento. Não desperdice. Paulo não desperdiçou. E aí nós chegamos à segunda cena. A segunda cena é a pregação. Paulo aceita o desafio. A gente quer que você prega para você. Vocês não precisavam nem pedir. Mas que bom que pediram. Olha os versículos 23 a 25. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Até aqui, a gente continua daqui a pouco. Paulo atende o interesse daqueles líderes, e o versículo 23 é um versículo para você marcar na sua Bíblia, porque é impressionante. Sempre foi Paulo indo atrás dos judeus, agora os judeus vindo atrás dele, pregando na própria casa. Muitos judeus. Eles vêm. O que Paulo faz? Uma longa exposição. Se na casa dos outros ele já pregava muito, imagina na casa dele. De manhã até tarde. Qual é o conteúdo dessa exposição? Basicamente ele fala sobre 3 assuntos. Primeiro assunto, sobre o reino de Deus. Versículo 23 nos mostra isso. Como Paulo fala sobre o reino de Deus? Tem uma palavrinha, não tem? Ele deu testemunho do reino de Deus. Testemunho é a tradução de uma palavra grega que tem a sua raiz, que é traduzida como mártir. Naquela época, o mártir não é aquele que morria por aquilo que acreditava. O mártir era alguém que viu uma cena, presenciou um fato e está disposto a confirmar esse fato, mesmo que sua vida esteja sob ameaça, perante um tribunal. E Paulo testemunhou do reino de Deus. O que isso significa? Que o reino de Deus, segundo Paulo, ele começou. E eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou parte disso. Eu tenho experimentado, eu tenho visto o reino de Deus acontecendo. O que era o reino de Deus para um judeu? Era o dia em que o próprio Deus viria ao mundo. O próprio Deus venceria todos os seus inimigos e os inimigos de Israel, e o próprio Deus estabeleceria o seu reino de paz por toda a eternidade, junto com o seu povo. E Paulo diz, tudo isso que os judeus ainda esperam já começou. E eu estou dando testemunho para vocês desse início do reino. Não é isso que a gente é chamado a fazer todos os dias? Quando a gente está no trabalho, na escola, em casa, na nossa comunidade, convivendo com as pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho, nosso trabalho não é testemunhar a essas pessoas de que o reino de Deus começou, e de que Deus já visitou os homens, de que Deus já venceu todos os nossos inimigos, Deus já reina soberanamente, imponente, no trono do universo, na pessoa de Cristo. Não é nosso trabalho fazer isso? Se é o nosso trabalho, será que as nossas vidas estão dizendo isso para as pessoas? Nós vivemos como quem já participa do reino, em total submissão, em alegria, prazer, porque a vitória já foi conquistada na cruz? Ou será que nós ainda vivemos como quem ama demais esse mundo? Como está muito apegado ao pecado? Se o reino de Deus começou, e ele começou, e se nós já fazemos parte desse reino, as nossas vidas devem ser um testemunho vivo que confirma isso para as pessoas. Senão a nossa pregação vai ser uma hipocrisia.
A gente vai dizer para as pessoas que Jesus as salva, e quando elas olharem para nós, vão ver como perdidos, porque vivemos sem esperança, vivemos aprisionados aos poderes desse mundo, aos prazeres desse mundo, à idolatria que esse mundo oferece. Qual tem sido o seu testemunho do reino de Deus? Como tem sido? A segunda parte, ou o segundo assunto do qual Paulo trata é sobre Jesus, não é? Paulo fez um testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Aqui está o que marcou o início do reino de Deus. Jesus. Quem é Jesus? Para descobrir tem que começar a ler Lucas, porque lá ele começou a história dele. Lucas nos contou quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus encarnado, que veio a esse mundo para vencer na cruz, de uma vez por todas, todos os nossos inimigos. Ali ele estava vencendo Satanás, estava vencendo o pecado, estava vencendo a morte, que tanto nos coloca medo. Jesus é aquele que 3 dias depois ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus, se assentou à destra de Deus Pai, de onde já reina soberanamente sobre todo o mundo, e um dia todo olho o verá dessa maneira. Esse é Jesus. É claro que hoje nem todos reconhecem isso, mas nós, os que cremos em Jesus, reconhecemos. Então, se nós quisermos que as pessoas também creiam, nós precisamos apresentar para elas Jesus dessa maneira. Jesus é o meu rei, porque eu o vejo assentado à destra do Pai, e por isso a minha vida é do jeito que é. E nós devemos fazer isso como Paulo, porque Paulo falou de Jesus procurando persuadir os seus ouvintes. Persuadir é o mesmo que convencer. Evangelizar, queridos, não significa apenas repetir algumas frases de efeito que você aprendeu. Evangelizar não significa pegar um livretinho e repetir o que você está lendo no livreto para as pessoas, como se fossem palavras mágicas, né? Então você repete o mantra e fica ali torcendo o dedo, né? Será que vai dar certo? Será que ele vai se converter? Para evangelizar é necessário apresentar Jesus para as pessoas. Jesus como nosso Salvador. Jesus como nosso Rei amoroso. De forma a tentar convencer essas pessoas de que isso é a verdade, porque nós fomos convencidos. E as pessoas também podem desfrutar de todas as bênçãos que emanam de Jesus. Ninguém evangeliza dessa forma, de maneira atabalhoada. Se você não pensar antes, dificilmente vai saber o que falar na hora. Ninguém evangeliza sem conhecimento. Por isso você deveria conhecer Jesus, ler a sua Bíblia. Ninguém evangeliza sem planejamento, sem oração, sem esforço. Ao mesmo tempo, é impossível evangelizar se nós mesmos ainda não fomos persuadidos dessa verdade. Antes de querer falar para as pessoas, certifique-se de que você crê de fato. Você acredita realmente nas verdades que está repetindo? É de crucial importância isso. Porque as pessoas vão levantar vários argumentos contrários. Mas se o seu coração está apegado às verdades do Evangelho, ele pode usar todos os argumentos. Esse Jesus me alcançou. Você não vai me tirar dessa posição. Eu amo esse Jesus. E ele pode te salvar. Paulo tentou persuadir os seus ouvintes. Mas o terceiro assunto foi a respeito do Antigo Testamento. Com qual base, com qual fundamento Paulo testemunhou do reino de Deus? No finalzinho do versículo 23 nós lemos, usando tanto a lei de Moisés quanto os profetas. Aqui era uma das formas de se referir a todo o conteúdo do Antigo Testamento. Tinha outra. Moisés, os profetas e os salmos. Ou os salmos e os profetas. Ou só Moisés já era uma citação de todo o Antigo Testamento. O que isso significa? Que Paulo cria que o reino de Deus tinha começado a partir da vida e a obra de Jesus e fundamentava essa crença no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Nós não deveríamos nos afastar do Antigo Testamento. Hoje, na nossa classe da formação de discípulos, falamos sobre isso. Não deveríamos achar que o Antigo Testamento é só para os judeus, ou está tratando de um Deus mau e cruel, o Deus do Novo Testamento é um Deus bom e amoroso, e nós devemos esquecer o que está na lei, porque agora em Cristo tudo é novo, há liberdade. Você está ouvindo isso aonde? Não foi lendo a Bíblia que você ouviu isso, certamente. Cuidado com quem você está ouvindo na internet. Ouça Paulo.
Ouça Paulo. Ele pregou sobre Cristo e o reino de Deus olhando para o Antigo Testamento, para Moisés. Ele pregou a partir de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, dos profetas. Era lá que ele fundamentava. O Antigo Testamento, queridos, é nosso em Cristo. Não largue ele num canto da sua casa e do seu coração. Jesus cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. Jesus nos introduz no reino prometido no Antigo Testamento. Não abandone o Antigo Testamento. Valorize o Antigo Testamento, aprecie, leia, estude à luz de Cristo, olhando para o que Cristo fez. Porque o Antigo Testamento é a base da nossa fé, é a base da nossa esperança. Como é que os ouvintes de Paulo reagem a esse discurso dele? Como que as pessoas podem reagir ao nosso evangelismo hoje? De duas maneiras. O versículo 24 nos mostra. A primeira é que alguns ficam persuadidos. Os argumentos, a fundamentação de Paulo foram tão convincentes, ele queria que fosse, né? Que eles acabaram sendo convencidos por aquela mensagem. Queridos, é por isso que nós não podemos parar de pregar o Evangelho. Não desista. Por mais que tantos outros tenham rejeitado o seu evangelismo. Os judeus fizeram isso com Paulo por diversas vezes. Mas nós devemos continuar, porque pessoas podem ser persuadidas a crer em Jesus e serem salvas. Sabe por que isso acontece? Porque como Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe do Evangelho. É por isso que quando ele escreveu a carta aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 21, ele disse: aprove a Deus. Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. É loucura pregar o Evangelho. Para esse mundo é tolice o Evangelho. Mas Deus quis que fosse assim. Deus vai salvar os homens, não colocando eles dentro de uma igreja, não trazendo educação para eles, cultura para eles. Deus vai salvar os homens, não trazendo comida para eles. Deus vai salvar os homens por meio de uma pregação, a pregação do Evangelho. E quando eles crerem no Evangelho, eles são salvos. É isso que a igreja deve fazer, é isso que você deve fazer com as pessoas perdidas ao seu redor. Quer que elas sejam salvas? Pregue o Evangelho para elas, crendo de que ele é o poder de Deus. Pessoas serão convencidas. Foi por isso que Paulo cumpriu o seu ministério. Pregue com coragem esse Evangelho. Deus tem os seus. E Ele vai chamá-los à fé através da pregação do Evangelho. Pregue. Alguns ficam persuadidos, mas outros continuam incrédulos, diz o versículo 24. Literalmente, a expressão que ele usa no versículo 24 significa se recusaram a crer. Se recusaram. A expressão aqui traz a ideia de uma atitude consciente. É como se Lucas estivesse dizendo assim: eles entenderam o Evangelho, sim. Paulo foi muito claro. Paulo foi convincente. Ele apresentou bem o Evangelho para eles, muito bem fundamentado. Mas eles preferiram rejeitar o Evangelho. Mesmo compreendendo a lógica, mesmo compreendendo a mensagem, mesmo compreendendo as implicações, eles preferiram rejeitar. Sabe o que isso nos lembra? Infelizmente, por mais que sejamos claros, fiéis à Escritura, no nosso evangelismo, ainda assim haverá pessoas que preferirão continuar incrédulas. O ponto não é que elas não entenderam, elas entenderam, mas elas não querem. Se você tem poucos resultados no seu evangelismo, talvez olhe para o que você está falando, né? Talvez você não está pregando o evangelho. Mas se você está pregando o Evangelho, lembre de que sucesso no evangelismo não são conversões. É muito bom quando elas acontecem. Mas sucesso no evangelismo é fidelidade e clareza. Esse é o nosso trabalho. A gente trabalha com as crianças, o esporte voltou ontem, e a gente está pregando o Evangelho para eles todo sábado. Vez ou outra a gente vê uma delas visitando aqui a igreja, ou indo em alguma outra igreja. O fato de não haver nenhuma conversão significa que estamos falhando? Não, o Evangelho está sendo pregado. O sucesso está na fidelidade.
Não quer dizer que não houve conversões, né? Porque a gente tem visto algumas transformações na vida deles. Isso é evangelismo. Os resultados são obra de Deus, nós não controlamos isso. Então não se culpe. Não desanime se as pessoas não creem. Seja fiel ao evangelho, é isso que Deus quer. Ao mesmo tempo, se você é alguém que ouve o evangelho, ou já ouviu o evangelho ao longo da sua jornada, talvez você ouve recorrentemente o evangelho, semana após semana. Mas, mesmo entendendo esse evangelho, se recusa a crer, saiba que você é responsável por essa decisão e vai ter que lidar com as consequências. A quem muito é dado, muito é cobrado. Inclusive conhecimento do evangelho. No dia do juízo, parafraseando Jesus, haverá ainda mais rigor àqueles que ouviram o evangelho, entenderam o evangelho e não creram no evangelho. Essa é a pregação de Paulo e essa é a consequência. Chegamos à terceira e última cena, antes da conclusão, né? A repreensão. Olhe a partir do versículo 25 ainda, a segunda parte do 25 até o 29. Mas, antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. O público de Paulo se dividiu, os que creram e os que não creram. Resultado, houve uma grande discórdia, a turma começou a ir embora. O que Paulo faz? Paulo os interrompe: peraí, a casa é minha. Aqui é o que controlo, não é? E então Paulo se dirige, obviamente, aos incrédulos. Ele diz: pois é, o Espírito Santo falou sobre vocês. Olha que excelente palavra para dar para as pessoas, né? Ei, o Espírito Santo falou sobre você. Falou o quê? Estava lá em Isaías. Ah, é? É. Isaías 6. Isaías 6, eu lembro de Isaías 6. Isaías 6 revela o chamado do profeta. Uau! Isaías 6 mostra o profeta vendo Deus no seu alto e sublime trono. Anjos ao seu redor, o chamando de santo, 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 o adorando, cobrindo o rosto. E quando eu olhei, diz o profeta, para aquela cena, eu me prostrei no chão com o rosto em terra. Ai de mim, eu sou um homem pecador, lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Aí vem um anjo até ele, encosta na sua língua e diz: a tua iniquidade foi perdoada. Porque a língua, né? Estava falando demais o profeta. E ele falou que tinha lábios impuros, então está purificado. E aí ele ouve uma voz do trono. Qual que é a voz? A voz de Deus. E do trono há uma pergunta: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Essa mensagem é maravilhosa, não é? Chega para alguém nessa semana e fala: o Espírito Santo falou sobre você. Ah, é? Isaías 6. Legal, conta essa história para ele. Só que sabe o que acontece depois desse chamado? Exatamente o que nós lemos no versículo 26. Você topou, Isaías? Agora ouve isso. Essa é a mensagem que você vai pregar. Vá.
Vá a este povo e diga para eles o seguinte: vocês ouvem, mas não entendem. Vocês veem, mas não compreendem as coisas. Sabe por quê? Olha o versículo 27. Deus diz para Isaías o porquê. Porque o seu coração está endurecido, está calejado, o seu coração está insensível, incapaz de compreender. Vocês já ouviram a Deus, vocês já viram a Deus, mas vocês fecharam os ouvidos. Vocês fecharam os olhos por iniciativa própria. Diferente de você, ô Isaías, que se lamentou de seus pecados, que reconheceu a minha santidade. Eles não fizeram isso. Eu tenho falado com eles, eu tenho exortado eles, mas eles preferem ficar abraçados em seus pecados, eles não me dão ouvidos. Sabe qual é o resultado disso, Isaías? Mesmo que você pregue a eles, olha o versículo 27, o final dele. Os seus olhos e os seus ouvidos estão fechados, e eles não vão te ouvir. Eles não vão te entender, e por essa razão eles continuarão de costas para mim. Eles não serão convertidos, e por isso não serão por mim curados. Eles não permitirão que eu os cure. O que Deus está dizendo a Isaías? Isaías, apesar de você se dispor a pregar, e você deve fazer, porque eu te chamei para isso, este povo se recusará a te ouvir. Que belo chamado missionário, né? Vamos ser pastor? Vamos. Aonde? Seu próprio povo, que beleza. Mas ninguém vai te ouvir. O pessoal esquece dessa parte de Isaías 6, né? Por quê? Porque esse coração desse povo está endurecido. No coração, eles já decidiram me rejeitar, Isaías. Na linguagem de Isaías, esse é um dilema, sim, é um mistério. Essa rejeição já era uma forma de punição de Deus. É como se Deus dissesse assim: vocês quiseram tanto pecado? Pois eu vou dar pecado para vocês, vocês não vão conseguir sair mais dele. Vocês vão ter o que vocês sempre quiseram. Seja feita a sua vontade. O que Paulo está dizendo ao citar Isaías aqui? Aqui está o motivo do porquê aquela parte dos judeus e tantos outros que ele lidou durante a sua vida se recusou a ouvir o Evangelho. Em seu coração, eles já tinham decidido virar as costas para Deus. Eles endureceram seu coração. E Deus simplesmente vai deixá-los nessa situação, endurecendo ainda mais o coração deles, quanto mais ouvem o Evangelho. Vocês quiseram me rejeitar, né? Então o profeta Isaías vai ser aquele que vai fechar ainda mais esse coração, pregando a salvação, e vocês não vão conseguir sair dessa dureza. Sabe por que as pessoas não se convencem do Evangelho? Por mais que nós tenhamos sido claros, fiéis às Escrituras, porque o coração delas está duro, está insensível, já está calejado. E como disciplina de Deus, quanto mais Evangelho elas ouvem, mais duras elas ficam. É por isso que elas não se convertem. É por isso que elas não encontram a cura vinda de Deus. Isso não é assustador? Prazer, Deus. Como resolver esse dilema? Espera aí. E a responsabilidade humana? E o meu livre arbítrio? Como resolver isso? Seja bem-vindo ao time. Ao longo de toda a história do povo de Deus, sempre foi um dilema. Como Deus pode decidir as coisas e endurecer corações e ao mesmo tempo chama os homens a se arrepender e a ter uma resposta diante dele? Difícil responder essa pergunta, não é? Mas uma coisa é certa, é assim que Deus se apresenta. É assim que ele diz que acontece. Então a pergunta, na verdade, mesmo, não deveria ser: como entender isso, Deus? Você pode fazer essa pergunta, mas tem uma mais importante do que essa. E a mais importante é: como foi possível alguém como eu crer? Como foi possível alguém com um coração tão duro quanto o meu ter sido amolecido pelo Evangelho? Porque eu, Deus, o que eu tinha para te oferecer?
Querido, se você ouve o Evangelho, mas ainda não crê nele, abra o seu coração. Dilate o seu coração à mensagem do Evangelho. Se arrependa, creia, se submeta a Jesus antes que seja tarde demais. Não vai deixando para amanhã, não pensa que depois vai dar. Você não tem como garantir isso. Renda-se hoje. Mas se você já crê, agradeça a Deus. Louve esse Senhor que abriu o seu coração para te fazer crer. Ouvir o Evangelho, atender o Evangelho, isso é graça. Isso é ação do Espírito. Não fosse Deus, eu e você estaríamos perdidos em nossa dureza de coração. Então Paulo conclui no versículo 28. Portanto, tenham ciência de duas coisas. Primeira informação, essa salvação que Deus oferece, literalmente a salvação de Deus, foi enviada aos gentios, todos os povos não judeus. Curioso, a palavra que Paulo usa aqui para enviada é a tradução do termo grego apostelo, de onde nós tiramos a palavra apóstolo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Deus apostolou a salvação de Deus aos gentios. Através de quem? Do apóstolo aos gentios. E a segunda informação que ele diz é: e os gentios ouvirão. Diferente de vocês, que fecharam o seu coração, eles se farão entender. Eles desejarão ouvir a salvação. Na verdade já estavam ouvindo, né? Tantos foram os gentios que creram no Evangelho até esse momento. Queridos, essa é a 5ª vez no livro de Atos que esse padrão é repetido. Paulo prega o Evangelho primeiramente aos judeus, ele sempre começava pelos judeus. Os judeus se rejeitam ou se recusam a aceitar o Evangelho, rejeitam o Evangelho, então Paulo sacode as vestes, a poeira do pé e diz: vocês rejeitaram o Evangelho, eu vou para os gentios, eles vão ouvir o Evangelho. E o que acontece com os gentios? Eles se convertem e eles se alegram, diferente dos judeus que rejeitaram. Por que essa repetição é importante para nós? 5 vezes. Na sua carta aos Romanos, Paulo já tinha respondido isso. 5 anos atrás ele escreveu aos crentes de Roma, lá no capítulo 11 de Romanos. Versículos 25 e 26, texto difícil, espinhoso. Paulo disse assim: veio um endurecimento, em parte, a Israel. Lógico, quem pode endurecer Israel? Deus. Em parte, porque nem todos foram incrédulos. Paulo é um exemplo disso, eu criei. Mas ele continua, Romanos 11, 25. Veio um endurecimento, em parte, a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Até que pessoas de todo povo, tribo, língua e nação sejam alcançadas, sejam salvas pelo Evangelho. E aí Paulo diz no versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. E ele cita Isaías 27 e Isaías 59. Todo Israel será salvo, composto de judeus que creram no Messias Jesus e de gentios que creram no Messias Jesus. Sabe o que tudo isso significa? É por causa da rejeição dos judeus, a salvação oferecida por Deus a eles, em Jesus, que Deus nos ofereceu esse maravilhoso presente. A menos que você tenha nascido judeu. Se você não nasceu judeu, nós só pudemos encontrar a Deus na face de Jesus, porque os judeus, em sua maioria, rejeitaram o seu Messias. Então Deus disse: eu vou mandar ele para quem queira. E então o Evangelho alcançou gente como eu e você. Por um lado, isso é muito triste, porque nós vemos o próprio povo de Deus fechando o coração para a salvação que ele oferece. O povo judeu continua perdido, em trevas, cego. E nós devemos desejar a sua salvação, orar por eles, evangelizá-los com muito amor. O Messias é deles. Mas por outro lado, essa notícia é motivo de festa para nós. Louve a Deus pela oportunidade de encontrar a salvação.
Em Jesus nós conhecemos o Deus de amor e nós encontramos redenção, porque os judeus o rejeitaram e nós o encontramos. Ele amoleceu o nosso coração de pedra, Ele nos deu um novo coração, Ele nos conferiu o seu Espírito, louvado seja Deus por isso, queridos. Chegamos à conclusão, versículos 30 e 31. É a última cena, a permanência. Olha os versículos 30 e 31. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ponto final. Ou melhor, reticências. Lucas finaliza essa grande história. Sabia que Lucas é o autor com mais texto em todo o Novo Testamento? Ele escreveu quase 1/3 do Novo Testamento. O Evangelho, mais o livro de Atos. E ele finaliza o seu relato de uma forma bem comum, bem inesperada, na verdade. Paulo passa 2 anos preso naquela casa alugada, mais 2 anos. Ô, homem para ficar preso, hein? Mais 2 anos. Provavelmente pagava o aluguel fazendo tendas, né? Ele sabe fazer isso, tem liberdade. Ele está aguardando julgamento e, enquanto faz isso, cumpre 3 tarefas principais, que nos servem de modelo para todo pastor, todo crente. Primeira tarefa que ele fez: ele recebeu todos os que o procuravam. Diz o versículo 30. Qualquer um que fosse até lá, fosse judeu, gentil, soldado, escravo, qualquer um que aparecesse lá era bem-vindo. Não era impedido pelo soldado romano. Paulo não fazia distinção de audiência. Simplesmente recebia, evangelizava, discipulava quem tinha interesse. Queridos, nós não podemos abrir as portas do Evangelho apenas para a gente que a gente quer. Apenas para pessoas que são parecidas conosco, pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta. E fechar as portas para gente diferente. Gente talvez estranha a nós, de cultura diferente, de poder aquisitivo diferente, talvez até esquisita. Não. O Evangelho deve estar aberto para todos aqueles que têm interesse. Se há interesse, ame essa vida. Evangelize essa vida. Discipule essa vida, sem preferências pessoais. A segunda tarefa de Paulo é que ele pregava o reino de Deus, diz o versículo 31. Pregar é uma palavrinha importante para Paulo. Ele vai repetir essa palavrinha várias vezes nas suas cartas. É a tradução do termo grego querisso, que naquela época significava falar ousadamente em nome de um rei, proclamando a sua vontade como um arauto. Paulo pregava assim sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é uma mera ideia. O reino de Deus não é apenas uma teoria. O reino de Deus é real. O reino de Deus já começou, e como súditos do rei, nós devemos subir nos palanques desse mundo e agir como tal. Se o reino começou, a minha vida vai mostrar isso, e a minha proclamação também. Eu vou falar em nome do rei, como arauto, como representante oficial. Eu sou a voz de Cristo nesse mundo quando repito as palavras dele no Evangelho. Se nós nos calarmos, como é que esse mundo vai ouvir falar do reino de Deus? Pense por 1 segundo, se todas as igrejas do mundo deixassem de existir e só sobrasse essa, o mundo ouviria falar do reino de Deus através da nossa pregação? É isso que Lucas quer provocar nos seus leitores. Vocês são arautos, vocês são representantes do rei do mundo e do universo, neste mundo que vocês vivem. Vivam como tal, falem como tal, em nome do rei. A terceira e última tarefa de Paulo é que ele ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo. O versículo 31 mostra isso para nós. Como nós já vimos, é através de Jesus que o reino de Deus começou. E sobre Jesus Paulo ensinava. Jesus era o cerne da instrução àqueles que o procuravam.
E o que Paulo dizia sobre Jesus? Que ele é Senhor e Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Junte as duas informações. Senhor e Cristo. E você tem uma visão completa de quem Jesus é. Senhor, Ele é o Rei do mundo. Ele é Kyrios. Não é César. Ele está acima de César. Se Ele é Senhor, então se submeta ao seu governo. Mas Ele não só é Kyrios, mas Ele também é Meshiach. Ele é o Cristo, o Messias de Israel. Ele é o Rei dos judeus. O Salvador que Deus prometeu. Creia nele e você será salvo. Esse é Jesus. O Jesus que Paulo anunciava. É de Jesus que Paulo ensinava. E é de Jesus que as pessoas precisam ouvir. Fale de Jesus como Senhor e como Cristo. É de Jesus que nós devemos falar nas nossas conversas, nos nossos aconselhamentos, na nossa pregação. É de Jesus que você deveria querer ouvir. Mais do que da última novidade. É de Jesus que você deveria querer ouvir nessa pregação. Me dá Cristo. Eu preciso de Jesus. Porque se Paulo estivesse aí, era de Jesus que ele ia falar. E você não é maior que Paulo, então fale de Jesus para mim. Queira Jesus. Jesus é o centro. Ninguém mais. Tem um detalhe, o final do versículo 31 diz que Paulo fazia isso de duas maneiras. Com toda a ousadia, ou seja, com coragem, confiança, e sem impedimento algum. Fazia isso livremente, sem qualquer proibição. Os judeus não impediam, os romanos não impediram. E é assim que Lucas termina a sua história. Sem impedimento algum. Talvez você se pergunte, mas e depois? Eu entendi, Lucas, mas o que acontece em seguida? Você não vai dizer não? Você ficou tantos capítulos dizendo pra gente como seria Paulo chegando em Roma, e passa um capítulo só para contar pra gente dele em Roma? E César? Como foi a audiência? Não seria maravilhoso imaginar aquela cena de Paulo entrando perante Nero e testemunhando de Jesus Cristo? Qual seria a postura de Paulo? Qual seria o discurso de Paulo? Por onde ele começaria o evangelismo? Como o imperador reagiu? Seria maravilhoso saber tudo isso, mas Lucas diz, não vai saber. Ele quis terminar aqui. Provavelmente ele parou de escrever porque o livro foi usado na defesa de Paulo perante Nero. Era escrito para isso, para ajudá-lo a provar a sua inocência. Está vendo? Romanos disseram que eu era inocente. Os judeus disseram que eu não tinha feito nada contra a lei. Então sou inocente. Bom, mas a gente sabe o que aconteceu depois. Porque nós temos as cartas pastorais que provavelmente foram escritas depois desse período. De alguma maneira Paulo foi solto, inocentado talvez. E nós temos as demais cartas do Novo Testamento contando com o Apocalipse, que nos contam o restante da história. O que a gente descobre com o restante da história? O reino de Deus continuou avançando nesse mundo. Mesmo após a morte de Paulo, o evangelho continuou vivo. E através dos seguidores de Jesus, no poder do Espírito Santo, o evangelho continuou alcançando vidas, nações, pessoas em todo o canto do mundo, até chegar a nós. 2000 anos depois, quase 10.000 quilômetros de distância de Roma, esse evangelho chegou até nós. E esse evangelho nos conta como será o fim da história desse mundo. No fim da história, Jesus voltará em glória. No fim da história, Jesus destruirá por completo todo o mal. E nós viveremos para sempre ao seu lado, num novo céu e numa nova terra. Esse é o fim da história. Mas qual é a nossa participação em meio a tudo isso? Você é chamado a crer no Evangelho e a anunciar esse Evangelho às pessoas. Se submeta a esse rei e represente esse rei nessa terra até que ele venha. Seja um arauto com a bandeira de Cristo levantada quando ele aparecer entre nuvens. Porque é através da sua vida, da nossa vida, que Jesus continua escrevendo a história. Escrevendo Atos capítulo 29. Através da ação da sua igreja. Nós fazemos parte desse capítulo, queridos.
Que tipo de personagem você vai ser? Um coadjuvante? Ou vai ser como Isaías? Eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, não há palavras para descrever a nossa gratidão por ter amolecido o nosso coração. Obrigado porque um dia cremos no Evangelho. Obrigado porque um dia essa mensagem chegou até nós. E passaremos a eternidade demonstrando nossa gratidão. Mas entendemos que a nossa missão até lá é uma só: testemunharmos de tudo que o Senhor fez através de seu Filho Jesus. E como essa mensagem transformou a nossa vida e pode transformar a de tantas outras pessoas. Que o Senhor nos encontre testemunhando de Jesus, evangelizando e fazendo discípulos para a sua glória. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.